Então vamos estudar hoje sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? A gente escuta muitas coisas a respeito dessa marca e nós vamos descobrir a partir da palavra de Deus do que se trata, ok? Então você vai abrir a sua Bíblia lá no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 16, que diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Observe, não é 666, como alguns dizem aí. É 666, e isso tem uma diferença muito grande na hora de você calcular o número da besta. Mas nós vamos explicar isso mais adiante. Então, aqui no texto que nós acabamos de ler, está dizendo que haverá um momento em que todos haverão de usar um sinal, que é a marca da besta. Esse sinal estará na testa e na mão direita, e somente aqueles que têm esse sinal, essa marca, poderão comprar, poderão vender, né? E a partir desse texto começam as especulações. Em tempos passados, alguns acreditavam que essa marca seria aí um código de barras, né, tipo uma tatuagem que ficaria na testa ou na mão direita. Depois a tecnologia foi melhorando, agora já dizem que essa marca seria um chip, né? E mais para frente ainda vão surgir mais coisas, né? Eu já vou adiantar para os irmãos que o chip não é a marca da besta, ok? Eu até creio que o chip vai ser um instrumento de controle populacional. Sim, não é coisa boa, com certeza não será coisa boa, né? E talvez seja até por meio desse chip que as pessoas não consigam comprar ou vender, uma vez que a intenção, né, da nova ordem mundial é exatamente tirar o dinheiro de circulação e tudo passar a acontecer de forma eletrônica, né? Então, esse chip provavelmente, pelo menos já existe, né, projetos a respeito disso, será como se fosse um cartão de crédito, né, onde as pessoas vão passar o chip e vão comprar. A partir do momento que esse chip for desligado, você não consegue comprar ou vender, e por isso as pessoas acabam acreditando que o chip é a marca da besta, mas na verdade não é. A marca da besta é uma outra coisa, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar como deve ser interpretado o Apocalipse, né? Alexandre, você é o mais sábio do mundo, você é o mais inteligente, só você sabe ler o Apocalipse. Não estou querendo dizer isso, tá? Mas nós temos que entender que nós vivemos num país que, segundo o IBGE, 80% da população é constituída de analfabeto funcional. E eu não estou diminuindo ninguém, eu não estou desprezando ninguém, não. Eu estou falando de um fato social que é o IBGE que afirma isso, né? Pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar. Então isso já é um problema. E aí nós temos o Apocalipse, que é um livro difícil. É um livro difícil, com uma linguagem simbólica, que você não consegue ler o livro de Apocalipse sem fazer uma análise sistemática com outros livros da palavra de Deus. Então, primeiro, o livro de Apocalipse, a linguagem dele é simbólica. Segundo, o entendimento dele vai se dar a partir de um contexto remoto, ou seja, você precisa das profecias veterotestamentárias para você entender a linguagem e entender também os eventos que estão sendo narrados aqui no livro de Apocalipse. Esse é um segundo ponto. Uma dica que eu dou a vocês, se querem partir para a seara da escatologia, comece sempre pela escatologia neotestamentária. Por quê? Porque a escatologia neotestamentária
ela é clara, ela é objetiva, ela não tem simbolismos, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele é claro com relação ao arrebatamento, com relação à vida de Jesus, com relação ao juízo, com relação a todas essas questões. Então, se você entende isso aí de forma clara, é sempre partindo do mais fácil para o difícil, né? É a segunda regra hermenêutica, né, do decálogo hermenêutico é essa. É você entender um texto mais complexo à luz de um texto mais claro. Então você começa pelo mais fácil, para depois entender o mais difícil. Então você começa pela escatologia neotestamentária, depois você parte para a escatologia veterotestamentária, para depois, então, você ler o Apocalipse e ter alguma chance de entender. Se você simplesmente pegar o livro de Apocalipse e começar a tentar entendê-lo por si só, você não conseguirá, por mais erudito, por mais letrado que você seja, você não conseguirá interpretar o livro de Apocalipse. Então é importante você seguir esses critérios aí, né? Outra questão importante é você entender para quem foi escrito o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, Jesus deu uma revelação a João, disse que aqueles eventos ali, você vai encontrar isso lá no capítulo 1, eram acontecimentos que brevemente haveriam de acontecer, né? Brevemente haveriam de acontecer, e pediu que escrevesse para 7 igrejas da Ásia daquele tempo, alertando sobre esses eventos. Ora, que estranho! Se esse livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia daquele tempo, como é que o livro de Apocalipse ele pode ser um livro que é uma revelação também para as coisas do fim dos tempos, para questões futuras? É porque não só o Apocalipse, como outros textos proféticos, geralmente a profecia escatológica, tanto no Apocalipse quanto no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, eu posso dar o exemplo aqui do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, são profecias de dupla aplicabilidade. Jesus está falando tanto para acontecimentos que haveriam de acontecer naquele tempo, tanto é que no sermão escatológico, Mateus 24, ele fala que aqueles eventos aconteceriam ainda naquela geração, né? Como também fala sobre eventos futuros, como por exemplo, Mateus 24 vai falar sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento, que nós sabemos que não aconteceu ainda, né? Então, talvez o mais difícil da interpretação dos livros proféticos, escatológicos, seja exatamente distinguir qual é o escatom da igreja primitiva, qual é o escatom da igreja do fim dos tempos, qual é o escatom, talvez, de Israel, dependendo da profecia, se for uma profecia veterotestamentária, por exemplo, existe também a dupla aplicabilidade, mas aí você vai ter um escatom para o povo de Israel e vai ter um escatom para a igreja do fim dos tempos, como, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, onde a última semana refere-se ao fim dos tempos, ainda vai acontecer, mas o resto, as outras semanas, tudo já aconteceu, né? E talvez você distinguir essa diferença seja o mais difícil de se estudar a escatologia, né? Existem muitas divergências teológicas a respeito disso. Mas é importante você saber que o livro de Apocalipse ele foi escrito para essas 7 igrejas e está se referindo a eventos que haveriam de acontecer naquele tempo. Só que aqueles eventos ali representam, simbolizam, prefiguram eventos que também haveriam de acontecer, talvez de uma outra maneira, uma outra forma, no fim dos tempos. E é isso que nós temos que nos atentar na hora de ler o livro de Apocalipse, o que é para aquele tempo e o que não é para aquele tempo. Por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, né, da Ásia, foram feitas 7 cartas, 7 mensageiros. Alguns vão dizer que esses mensageiros são homens, né? E eu digo que não, porque primeiro que vai de encontro à própria tradução, à própria linguística, como também o João estava preso, né, numa ilha, ninguém entrava, ninguém saía. Eu queria saber como é que esses mensageiros aí foram lá, pegaram um livro, porque era um livro só, né? João escreveu 7 livros, ele escreveu um livro só. E como é que eles fizeram para dividir esse livro em 7 e mandar para as 7 igrejas? Realmente eu não sei como é que isso poderia acontecer.
mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não. No meu entendimento, esses mensageiros são anjos mesmo, né? Anjos do Senhor, que de alguma forma se encarregaram depois, talvez até mesmo depois da morte de João, se encarregaram de levar esse texto, essa mensagem para essas igrejas. Só que essas igrejas, além de elas existirem naquele tempo, elas representam, né, as características dessas igrejas, representam as características das demais igrejas no decorrer da história até o dia de hoje. Por exemplo, se você pegar a igreja hoje nas suas características mais predominantes e comparar, por exemplo, com a igreja de Laodiceia, existe muita similitude ali, né? Muito igual. Alguns dizem que a igreja de hoje é a igreja de Laodiceia, exatamente por isso, né? Então, na verdade, não é um recado só para as igrejas daquele tempo, é para as igrejas daquele tempo, mas também para as demais igrejas. Então, tudo que foi escrito para essas igrejas aplicam-se a nós também. Talvez de uma forma diferente, mas também se aplicam a nós. Então, eu dei primeiro essa instrução aí para a gente entender como é que lê o livro de Apocalipse, para a gente não ter nenhuma dúvida, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: nós estamos falando da marca da besta, ok? Quem é a besta? Primeira coisa é entender a besta. Se você não entende quem é a besta, como é que você quer entender a marca? Que marca é essa, né? Então nós temos que entender a besta. Como eu falei para vocês, e nós devemos entender sempre de forma com dupla aplicabilidade, esse texto aqui de Mateus 13, a partir do verso 16, você tem que entender da seguinte maneira: o do verso 16 e verso 17 estão se referindo exclusivamente à igreja do fim dos tempos, tá? Apocalipse 13, 16 e 17. Por quê? Porque na época da igreja primitiva não existiu nenhum sinal, né? E essa questão de não comprar, não vender, isso não aconteceu. Isso aqui é uma questão que vai acontecer no fim dos tempos. Porém, no verso 18, você vai ter aqui uma dica que o apóstolo João vai dar com relação à besta, né? E vai dar aqui o número da besta e pedir que a gente calcule o número dessa besta, que não é 666, que é 666. Ora, como é que se calcula esse 666? A gente tem que entender da forma como eles calculavam na época. Naquela época existia a gematria, e a gematria era uma forma de você analisar palavras, né, representadas por letras, por números, né? Então, muitas palavras eram representadas por números. Isso era estudado pela gematria, que até hoje os judeus, por exemplo, eles usam isso como método de interpretação. É claro que tanto naquela época quanto hoje, a gematria ela tem um aspecto científico, né, matemático, como tem aquela ala, aquela corrente mais mística, né, como se fosse uma numerologia mística judaica. Você vai ter essa diferença aí. Mas naquela época, se você pegar o 666 e transferir para o hebraico, né, você vai ter aqui um nome. E que nome é esse? O nome é Neros César. Ou seja, o nome 666 é Nero de César, ou seja, Nero de Roma. Então ele aponta para o imperador Nero, que de fato foi o grande perseguidor, e de fato se cumpriu, porque foi quem perseguiu os cristãos, perseguiu os judeus convertidos e não convertidos. Foi quem realmente colocou uma destruição terrível, impôs uma destruição, uma perseguição, quanto mais sobre o povo de Deus. Para você ter ideia, alguns exemplos aqui do grau de crueldade, Nero mandava cortar a barriga das mulheres, colocar um gato lá dentro, costurar a barriga e cortar as mãos das mulheres para que elas não pudessem tirar o gato de lá, e o gato ia matando a mulher aos poucos. Olha o tipo de crueldade, né? Os cristãos eram colocados em postes e depois era jogado fogo neles para que servissem de iluminação pública. Que horror, né? Pegavam os cristãos e colocavam lá no Coliseu e lançavam leões, ursos, tigres para poder comer os cristãos enquanto o povo se divertia, né? Então, esse 666 está se referindo a Nero.
Ou seja, é o escatom da igreja primitiva, não é para nós. Esse 666 para nós não vai ter muito significado. O que vai ter significado é a prefiguração de Nero para os dias que ainda virão. Ou seja, o anticristo que virá o Nero, na verdade, é uma prefiguração do anticristo que virá. Então, muitas das características de Nero, da forma como ele tratou a igreja, a sua crueldade, a sua perseguição, todas essas questões são prefigurações, são ensaios daquilo que ainda haverá de acontecer na grande tribulação. Ok? Então serve como sinal para a igreja do futuro. É assim que deve ser interpretado, ok? Bom, e esse sinal aqui, essa marca para os dias de hoje, como é que eu entendo isso aqui? Bom, você vai ver em todo o capítulo 13, eu não vou ler o capítulo inteiro porque demoraria muito, mas ele fala aqui de duas bestas. Ele fala da besta do mar e fala da besta da terra, que sai da terra. A besta do mar, representada por 10 nações. Como é que você sabe, pastor Alexandre, que são 10 nações? Ora, é só você pegar lá Apocalipse 17, que lá vai estar dizendo exatamente o que é nação, vai explicar isso aí. Mas não dá para fazer toda essa análise sistemática com vocês agora, senão levaria muito tempo. Então, a besta que sobe do mar são 10 nações que hão de dominar o mundo, né? E claro, haverá alguém representando essas 10 nações em um determinado momento, que é exatamente o anticristo, que vai ser um agente político, vai ser alguém muito influente, alguém, talvez um chanceler, não vou ficar aqui especulando, mas vai ter alguém, claro, representando essas 10 nações, como hoje já existe, né? Nações que são representadas através do secretário da ONU, por exemplo, né, que representa essas nações aí. Haverá da mesma forma um chanceler, algum representante, e essa pessoa será o anticristo. E a besta que sobe da terra, que a partir do verso 11 vai dizer, na verdade, é um sistema não político, como a primeira besta, mas um sistema religioso, representado a princípio por dois falsos profetas, não é um só, né? Aqui fala de 2 chifres pequenos. Não pode ser que em algum momento seja apenas um, mas a princípio aqui mostra 2. E esses falsos profetas, eles farão milagres, farão sinais e prodígios, né? Eles terão a credibilidade do povo como homens de Deus, como representantes de Deus aqui na terra. E esse poder, essa autoridade que eles vão conquistar com esses sinais e prodígios, eles vão se aproveitar disso para dar autoridade à primeira besta representada pelo anticristo. Então, na verdade, eles vão servir a primeira besta. A besta que sobe da terra vai servir a besta que sobe do mar, que é representada pelo anticristo, né? Então, quando você começa a estudar aqui a questão das bestas, você vê que a besta é um sistema. É um sistema que tem o domínio sobre as pessoas, ok? E quando nós falamos de marca da besta, é o sinal que esse sistema vai impor, a marca que esse sistema vai impor às pessoas, como condição de manterem as suas liberdades individuais e seus direitos de cidadania. Quando fala aqui em não poder comprar ou vender, não é só isso. Isso aqui é um rol exemplificativo, não é taxativo. Quando fala em não comprar e vender, na verdade está representando algo muito maior, que é a perca da sua liberdade, né? Que é a perca dos seus direitos civis. Você vai deixar de ter direitos, é como se não fosse mais um cidadão. E aí você vai passar todo tipo de dificuldade, além de passar na grande tribulação perseguições. Aí você pode falar assim, pastor, mas aí eu não vou estar mais aqui, porque eu serei arrebatado. E eu digo para você com todas as letras, já fiz vídeos a respeito desse tema para alguns canais, inclusive no meu também tem sobre isso, e eu digo e afirmo para você que a igreja passará pela grande tribulação. Não é uma tese, não é uma interpretação, eu já provei isso. É só analisar os meus vídeos, eu não vou repetir aqui, mas nós passaremos pela grande tribulação. E eu estou muito preocupado porque eu não vejo os líderes religiosos preparando a igreja para passar esse tempo aí. Muito pelo contrário, né?
Vem, vai tudo dar certo, confia em Deus, tudo bem, confia em Deus, Deus é soberano, Deus é protetor. Mas o fato de Deus ser soberano, Deus ser provedor, isso não nos exime da nossa responsabilidade de botar a cabeça para pensar, de criar estratégias, né? O próprio Jesus, quando ele faz o sermão escatológico dele, ele mesmo orienta as pessoas a fugirem para os montes, a se abrigarem, ele mesmo orienta, né? E quando ele dá os sinais, que são os princípios das dores, é exatamente com o objetivo de alertar o povo de Deus para se preparar. Por isso que ele diz: orai e vigiai. Vigiai por quê? Né? Porque você tem que estar alerta, tem que estar atento, você tem que se preparar. Essa é uma responsabilidade que você tem. Se você não se prepara para esse momento vai te pegar de surpresa e o seu sofrimento vai ser muito maior do que aquele que vem se preparando. Não é teoria da conspiração, eu estou falando de profecia, estou falando de Bíblia, ok? Então, amados, que marca é essa? Vamos entrar agora então na marca para entender. Como eu disse, a gente deve interpretar a Bíblia de forma sistemática, fazer uma análise sistemática dos textos. E a primeira regra hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda regra é que um texto mais complexo deve ser entendido à luz de um texto mais claro. Então a Bíblia tem resposta para tudo. Esse texto que nós lemos, capítulo 13, como todo o Apocalipse, você não vai encontrar aqui o conceito dessa marca ou a explicação dessa marca. Mas os judeus, por exemplo, entenderam muito bem que marca é essa, com certa facilidade. Por quê? Porque é uma linguagem da qual eles já estavam acostumados. E onde é que nós vemos essa marca? Por exemplo, no Velho Testamento. Nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso, deixa eu abrir aqui, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 a 8. Então, olha o que diz Deuteronômio, que é a lei de Deus, a lei de Deus. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 8. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa é a lei mais importante de toda a lei de Deus. Foi o próprio Jesus que disse isso, que essa é a lei mais importante de todas, ok? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também, preste atenção no verso 8, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, ou seja, na tua testa. Então aqui, em Deuteronômio 6, está dizendo que essas palavras serão para o povo de Israel como sinal também, como uma marca também, uma marca de Deus. Assim como em Apocalipse, o pessoal fala muito da marca da besta, né? Mas esquecem que também existe a marca do Cordeiro, aqueles que terão a marca do Cordeiro nesse período. Haverá dois tipos de pessoas: os que têm a marca da besta e os que têm a marca do Cordeiro. Não tem meio termo, não. Ou é um ou é outro, né? Mas essas marcas não são marcas visíveis, não são marcas entendidas de forma literal, não. Quando fala aqui, e atarás por sinal na tua mão, está fazendo referência a um comportamento específico. No caso aqui, qual o comportamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar de todo o coração. Então, amar a Deus é o comportamento que será o sinal que ficará atado à sua mão, a mão direita. Amar a Deus. E te serão por frontais entre os teus olhos. Qual é o sinal que a frontal entre os teus olhos faz menção ao que? Ao pensamento. Qual o pensamento? O pensamento de que Deus é o único Senhor, que não existe outro Senhor, né? Então é exatamente isso aqui. Quando você pega o texto, por exemplo, de Daniel, e você vê o que aconteceu com Daniel, que não quis se dobrar à imagem de Nabucodonosor, aquilo ali, amados, é uma tipologia, é uma pré-figuração do que há de acontecer na grande tribulação.
É uma pré-figuração dessa marca da besta. Porque da mesma forma que Nabucodonosor deu um decreto, preste atenção nisso, uma lei. Aqui nós estamos falando de uma lei de Deus, né? Nabucodonosor deu uma lei, um decreto, obrigando todo mundo a adorar a imagem dele, Nabucodonosor, e Daniel se recusou a cumprir aquela lei, aquele decreto. Por quê? Porque ele tinha o sinal de Deus, ele tinha a marca do Cordeiro. Da mesma maneira, no futuro, na grande tribulação, o anticristo ele vai fazer uma imagem também. Ele vai exigir que essa imagem seja também adorada. Preste atenção, por exemplo, vamos voltar lá em Apocalipse. Tirei aqui do livro, mas vamos lá. Vamos voltar aqui em Apocalipse, no capítulo 13, que diz assim, a partir do verso 14, fala assim, ó, enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Então vai determinar que seja feita uma imagem da besta. Né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, uma imagem, e fosse dado espírito, né? Alguns textos aí vão estar que fosse dado fôlego à besta, né? Lembre-se que Apocalipse é linguagem simbólica, né? Não tem como uma imagem, por exemplo, de barro, se você entender literalmente aqui, você dá um espírito a uma imagem para falar, tá? Vou explicar já. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, da mesma forma, na grande tribulação, vai haver uma imagem, vai haver uma lei, vai haver um decreto, ok? E esse decreto vai exigir que as pessoas adorem a imagem da besta. Esse decreto, essa lei, Satanás imita Deus em tudo, da mesma forma que Deus fez um sinal ao povo de Israel, o anticristo, Satanás, vai fazer um mesmo sinal. Uma lei, da mesma forma que Deuteronômio, uma lei, um decreto que obriga as pessoas a adorarem a besta. E para isso ele vai exigir vários tipos de comportamentos que são contrários à nossa fé. E que nós não poderemos aceitar aquilo ali. No momento que nós não aceitarmos, a nos submetermos a esse decreto, como Daniel também não se submeteu ao decreto da Nabucodonosor, que é a mesma coisa que vai acontecer, nesse momento nós teremos o quê? O nosso chip ou qualquer outra tecnologia que seja desligada, e nós não poderemos comprar nem vender, porque nós perderemos a nossa liberdade, os nossos direitos civis, e não só isso, nós seremos perseguidos também, porque será considerado crime todo aquele que desobedecer uma lei, né? Crime de desobediência, seremos considerados criminosos, e teremos que nos refugiar, teremos que fugir. Então a marca da besta, esse sinal, né, que diz aqui que vai haver na mão direita e na testa, né, das pessoas que são de Satanás, que vão resolver adorar Satanás, são aqueles que vão adorar essa imagem. São aqueles que vão aceitar, a agir, a se comportar de acordo com os decretos prescritos pelo anticristo. E não pense você, mas eu não vou adorar a imagem não. Meus irmãos, a Bíblia diz que as pessoas vão amar o anticristo. Pelo menos até ele se revelar como o próprio Satanás, né? Vamos dizer assim. Até esse momento ele vai ser adorado, né? A Bíblia diz que o povo judeu vai festejar, vai proclamar como o próprio Messias, vai considerá-lo o próprio Messias, né? E aí Deus vai mandar duas testemunhas, que eu creio que é Moisés e Elias, mas não quero dogmatizar e bater martelo, mas eu creio, na minha opinião, e que eles vão rejeitar as testemunhas de Deus, que vão estar ali pregando a palavra de Deus com intrepidez,
mas não poderão ser mortos, porque vão tentar matar as testemunhas, mas não vão conseguir, porque Deus vai proteger e Deus vai dar poder às testemunhas para se proteger. Só que aí a Bíblia diz que o dragão ele vai sair do abismo, vai guerrear contra as testemunhas de Deus, que estarão lá pregando o Evangelho, e vencerá e matará as testemunhas. E aí eles vão comemorar, vai ser uma festa, vai ser uma alegria, o povo vai comemorar durante 3 dias essa vitória do dragão contra as testemunhas, a morte das testemunhas. Olha o grau de paixão que as pessoas vão ter no mundo por esse anticristo, né? E aí, passados esses 3 dias, essas testemunhas vão ressuscitar e vão ascender aos céus, assim como Jesus também ascendeu aos céus. E nesse momento eles vão se convencer de que cometeram um erro. E vão começar, alguns, não todos, vão começar a se arrepender, a buscar a Deus. Quando isso acontecer, amados, é quando o anticristo vai blasfemar contra Deus e vai mostrar a sua verdadeira face e vai começar, aí é o princípio da grande tribulação, quando a coisa realmente vai ficar feia para o lado tanto dos judeus quanto para os cristãos, ok? Então, mas provavelmente quando isso acontecer, a marca da besta já vai estar por aí, o pessoal já vai estar marcado por aí. Então vamos lá. Então a marca da besta não tem nada a ver com chip. A marca da besta nada mais é do que exatamente essa adoração à imagem da besta e a obediência, a submissão das pessoas ao decreto, à lei, à vontade do anticristo, aquilo que ele prescrever. E com certeza são valores, são princípios totalmente contrários à fé cristã, totalmente nocivos à fé cristã, e por tal razão nós não poderemos admitir, nós não poderemos nos sujeitar e seremos considerados como criminosos. Essa é a marca da besta, irmãos. Não há nenhuma dificuldade de interpretar e de entender esse tema. Peço perdão aos irmãos, porque me alonguei muito no vídeo, tentei correr de todas as formas, eu prometo, mas realmente é um tema que não dá para você tratar de qualquer maneira, tem que ter certa responsabilidade, né? Espero que todos tenham gostado do estudo. Caso tenham dúvidas, podem fazer perguntas à vontade aí, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube e no meu Instagram, tá? Que vai ser um prazer tê-los lá comigo, tá? Grande abraço, graça e paz, Deus abençoe a todos.